Paz, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje é quarta-feira, dia 18 de junho. A gente está lendo no capítulo 6 de Efésios, a armadura do cristão, e hoje a gente vai estar lendo o versículo 16, que fala assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. O que é o escudo, né, na armadura do soldado? É aquilo que ele segura e que protege ele na batalha. E a fé, para nós, é como o nosso escudo. A gente tem fé em Deus, a gente não vê aquilo acontecendo, a gente não vê com os nossos olhos uma situação ser resolvida, mas nós temos a fé em Deus que essa situação será resolvida, que Deus estará à frente, né, cuidando de tudo. Então, a fé é como um escudo para nós. E diante das batalhas, a gente precisa usar o escudo. Né? Não tem como você entrar numa batalha sem o escudo, né? Sem a proteção. E a fé faz esse papel. E aí, eu trouxe também aqui para falar um pouco dessa mensagem da fé, lá em Hebreus, capítulo 11, no versículo 6, fala assim: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que ele recompensa a todos quantos se consagram a ele. Como a própria palavra diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E quando a gente olha lá também em Tiago, no livro de Tiago, acho que é o capítulo 2, se eu não me engano, fala que a fé sem obras é morta. Então, assim, eu falo por mim, por nós, muitas vezes nós somos falhos, né? Falamos que temos fé, mas quando a gente se vê diante de uma situação, a gente realmente vê se você tem fé ou não. E muitas vezes a gente não tem fé. A gente fala que tem e não tem. Igual assim, eu vou dar um exemplo meu, que depois que aconteceu, eu partilhei isso com várias pessoas, porque ali eu vi a minha fraqueza, sabe? Quando a gente fez um trabalho de evangelização, que era para fazer nas casas, foi o primeiro trabalho, formou um tempo de chuva, a noite toda tinha chovido, choveu a noite toda, e quando foi durante o dia, ainda estava chovendo, o Guilherme estava trabalhando no sábado, rodando Londrina, e estava chovendo. E naquele dia, eu fiquei pensando, e agora, né? Tá chovendo, como é que a gente vai fazer? Não tem como, né? Você vai sair na chuva, você vai chamar nas casas, as pessoas não vão te receber. E aí eu fui conversar com o pastor, né? Na minha, como se diz assim, na minha, não vou falar ignorância, mas sem conhecimento de causa, sem maturidade, né? Eu fui falar com ele, né? O que a gente faz se chover e se não der para fazer? E ele falou, não vai chover. Né? A gente precisa ter fé que no momento da evangelização não vai chover. Ele falou isso. E aí ali eu parei, pensei e falei, meu Deus, que vergonha, né? A gente fala que tem fé, mas é da boca para fora, porque eu realmente, eu estava crente, eu estava crendo naquilo que eu estava vendo, que a chuva estava caindo. E aí eu me apoiei na fé dele. Aí tanto que teve pessoas, né, que mandaram no grupo, mas a gente vai na chuva mesmo? E aí eu respondi, vamos ter fé, que não vai chover. Eu me apoiei na fé dele. E o que aconteceu? A gente foi para a igreja, estava chuviscando, a gente fez aquela iniciação ali, a introdução. Quando a gente foi sair para as ruas, abriu o sol e não choveu. E abriu um sol tão assim, ardido, que eu fiquei com a manga, né, da camiseta, assim, a marca, né, que não tinha passado nada, protetor, nada, e eu fiquei com a marca. Então, assim, a gente fala que tem fé, mas na hora da situação é que você vê se você tá tendo fé mesmo ou não. E aquela situação, para mim, veio com um aprendizado. Eu nunca mais vou esquecer daquilo. Eu não posso garantir que eu vou agir da mesma forma, mas aquilo serviu para mim como uma lição. E aí agora a gente olhando para a Bíblia, a gente tem o exemplo de Abraão, que aqui no capítulo 11 de Hebreus fala, né, dos heróis da fé. E a gente tem o exemplo de Abraão, que ele foi para uma terra que ele nem conhecia, mas Deus mandou ele ir. E pela fé ele foi. Quando Deus pediu para ele o filho como sacrifício, ele creu em Deus e ele foi obediente, ele foi para fazer aquilo que Deus colocou para ele fazer. E chegou no final,
Deus entendeu a fé dele, viu que ele realmente adorava somente a ele, e foi que ele providenciou um cordeiro. Raabe, a prostituta, né, da Bíblia, que também está aqui, ó, versículo 31. Ela teve fé, e ela estava ali numa terra de um povo que era idólatra, que acreditava em Deus pagão, e ela creu em Deus, e ela foi e ajudou os espias. Então, assim, se a gente for olhar para a palavra, a gente tem vários exemplos, né, para nos ajudar e para nos incentivar a ter fé. A fé é o nosso escudo. Amém? Pai, louvado seja o Senhor. Obrigada, Deus, por mais este dia. Obrigada, Senhor, por mais esta manhã. Obrigada, Senhor, pela vida de cada irmão, né, que tem se colocado à disposição deste ministério. Peço, Senhor, que o Senhor nos ajude a ter fé, que o Senhor aumente a nossa fé. Senhor, somos falhos, passíveis de erro. Sabemos, ó Deus, que por nós mesmos nós não temos capacidade para nada. Precisamos e somos totalmente dependentes do Senhor. Tememos ao Senhor por completo, Pai, e pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos ajudar para que a gente possa ter cada vez mais fé no Senhor, na Tua palavra, e assim como diz no livro de Tiago, que possamos, ó Deus, pôr em prática e não apenas falar que temos fé. Precisamos, Senhor, pôr em prática aquilo que o Senhor nos ensinou, sabendo, Senhor, que o Senhor sempre estará à frente de todas as situações, de todas as batalhas. Nós cremos que o Senhor estará sempre, sempre, sempre cuidando de nós. Obrigada, Deus, por essa palavra dessa manhã, por esse aprendizado, pelos ensinamentos que o Senhor deixou aqui no livro da vida, para que pudéssemos, Senhor, passar por todas as situações e termos, Senhor, a garantia de que o Senhor sempre está conosco. Quando cremos no Senhor, colocamos o Senhor à frente de tudo. Obrigado, Pai, por mais este dia. Obrigado, Senhor, por esse tempo de devocional. Peço que o Senhor abençoe os meus irmãos, guarde a vida deles e lhes conceda, Pai, uma quarta-feira abençoada pelo Senhor. Desde já te agradecemos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês.